Aleluia! Vamos trazer uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória ao nome dele. Oremos ao Senhor. Te louvamos, Senhor Deus, nesta noite por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Não sabemos quanto que custa isto, mas tem muito valor. E reconhecemos hoje que cada minuto, Senhor Deus, é tua dádiva, é tua bondade e graça. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer o bom uso de cada oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, porque a tua bondade, a tua misericórdia, esperamos que nos sigam por toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Dá para levantar o seu braço e dizer glórias a Deus? Aleluia. Pedimos que se acomodem, por favor. É com total gratidão a Deus quando tomamos esse tempo diante do Senhor e diante desse povo maravilhoso aqui na linda cidade da Matola, uma cidade que eu aprendi a admirar, não só amar. Amém. Eu quero saudar as nossas autoridades aqui da cidade, na pessoa do seu presidente, senhor Calixto Cossa, e que nos recebe na sua cidade, não só nos dando um tratamento difícil de se descrever. Agradecemos a Deus pela sua vida e todo o grupo com que ele trabalha. E em segundo lugar, queremos louvar a Deus pelo nosso pai, vovô Ingwana, nosso mentor, alguém que há muitos anos, com muita firmeza, tem permanecido no Evangelho. Nós somos frutos da sua obra. Eu e muitos, talvez, pastores que estão aqui, se não
muitos de nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. O Deus tem o mantido até o dia de hoje. Queremos saudar os nossos pastores que têm cuidado das ovelhas aqui na Matola. É um sacrifício para um pastor estar aqui. O pastor tem muito trabalho e eles nos honram com a sua presença. E acreditamos que desse lado também tem pastores e recebam o nosso reconhecimento e gratidão a Deus pelas vossas vidas. Eu tenho muito que dizer aqui. A equipe do trabalho, os organizadores, a coordenação daqui da Matola, a CAS, G10, todos vocês, nós sabemos que vocês não dormem. Tudo isso para que mais uma alma venha para Cristo. Louvamos a Deus pelas vossas vidas, vida das vossas famílias. Alcançar uma alma é muito caro, custa muito. O próprio Deus pagou caro, entregou seu filho pelas nossas almas. Daí que não tem sido fácil para nós. Em muitos lugares temos desafios. Eu falo isto para encorajar alguém. Todo esse tempo fazia um bom tempo. Bom tempo, um tempo fresco, um tempo bom. Um clima. E ontem veio uma ventania. A primeira montagem da tenda não nos saiu bem por causa do vento. É uma cruzada, uma campanha em Ulene. Choveu durante 3 dias. Quase que em cada lugar nós temos um problema. Nós entendemos isso. Porque a alma é muito cara. Jesus, ao avaliar a alma, ele disse: uma alma vale mais que o mundo inteiro. Isso também nos deixa perceber que a prisão das almas, onde as pessoas estão aprisionadas, onde estão atadas, onde as suas mentes estão bloqueadas, fechadas, é uma cadeia forte. O inimigo não facilita. Jesus, ele disse: não tem como entrar na fortaleza do inimigo onde ele tem as suas presas bem encarceradas, a não ser que apareça um valente mais forte. E até este ou aquele para poder libertar os seus prisioneiros, encarceram as pessoas. Como é que se pode dizer que eu sou prisioneiro? E alguém também pode ir mais adiante. Eu sou o próprio polícia que apanha prisioneiros por aí, ou bandidos por aí, e colocam na cadeia. Mas um pode ir um pouco longe. Eu sou o juiz. Eu condeno as pessoas. Dou já nos 5, 20 anos de cadeia. Como é que se pode dizer que eu sou um prisioneiro? Quem diz isso é Deus.
leswo hi Xikwembu. Nosso problema não é com o próximo. A mhaka ya hina a hi na wa likwerhu. O nosso problema não é com a justiça. A mhaka ya hina a hi lava ululami. Nós não estamos falando do Tribunal Distrital ou Provincial da Matola. Hina a hi vulavuli hi munti wa uavanyiswa haleni Matola. Nós não estamos falando do Tribunal Internacional. Hina a hi vulavuli hi munti wa Estamos falando uavanyisi. do Tribunal Espiritual. Hi vulavula hi uavanyisi bya moya. Porque você não é só um ser físico. Hikuva wena a wu munhu wa xiviri ntsena. Alguém que é visto quando anda. A munhu loyi a voniwaka loko a famba. Você também é um ser espiritual. Nakona u wa moya. A Bíblia diz: A Bíblia rile. Deus nos formou através do pó da terra, substâncias extraídas na terra, formou o nosso corpo. Xikwembu a hi tumbuluxile hikwalaho ka ntshuri wa misava. Depois disso, Ndzhaku ka swona leswo Ele soprou, yena a Ele fufutile. tirou de dentro dele Yena algo. humexele phakathi kakwe nchumu xo Eu gosto karhi. muito dessa colocação. Na rhandza mavulavulele Essa é lawa. a verdadeira origem do homem. I ntumbuluko wa munhu lowo hi Pó ntiyiso. da terra A sukile ka ntshuri wa e o misava. sopro de Deus. Na ku fufuta ka Xikwembu. Aleluia. Amen. Então, Lano ke segundo a terra, mayelano na segundo a misava formação do pó, kumbe mayelano na ku vumbiwa hi ele ntshuri. pode ser livre, Yena a nga ve loyi a ntshunsekeke. independente. Loyi a ntshunsekeke. Nós somos um país independente. Hina hi tiko la ku Há muito ntshunxeka. tempo éramos dominados pelo colonialismo, Khale a hi fumiwa hi mas ukoloni. agora somos independentes. Kambe sweswi hi ntshunsekile. Temos a bandeira nacional. Hina a bandera la hina. Os nossos líderes são moçambicanos. Kumbe a varhangeli va hina vana va Moçambique. Mas eu queria saber quem nos lidera espiritualmente. Kambe ni rhandza ku twa swa ku hi mana hi rhangelaka Quem é moyeni. o nosso chefe no Hi espírito? mani murhangeli wa hina le Quem que moyeni. domina na minha Hi casa? mani loyi a fumaka mutini Quem é wa o mina. chefe da minha Hi alma? mana nga murhangeli wa hika la É onde mina. está o problema. Hi lani ku nga na mhaka Daí que kona. nós queremos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Lani ke hi lava ku xumayela evhangeli ya Yesu Kriste. Para que você seja livre verdadeiramente. A ku va hakunene u ntshunxeka. Jesus se coloca em pé e diz: Yesu a sikele ka nyima Seu vaako. filho vos libertar. Loko a n'wana a mi ntshunxa. Verdadeiramente sereis livres. Hakunene mi ta Ele está ntshunxeka. falando para pessoas que frequentam a igreja, Yena li karhi a vulavula na vanhu va ya ka pessoas nkerekeni. religiosas, Vanhu lava e khongelaka. naquele momento disseram para ele: Enkarhini lowuyana va mu byela. Nós somos filhos de Abraão. A ku hina hi vana va Abrahama. Como pode falar da nossa libertação? U nga vulavula njhani mayelana na ku ntshunxeka ka hina? E Abraão é o nosso pai da fé. Abrahamu tatana wa hina wa ku Então pfumela. Jesus ele continua e diz: Yesu a ya mahlweni ako. Se alguém peca, Loko munhu a se joha. torna escravo do pecado. A hundzuka xikarawa xa xidyoho. E a palavra de Deus que não mente A rito la xikwembu li kalaka li nga hembi. diz que todos pecaram Lili hinkwavo va dyohile e vanhu. destituídos estão da glória de Deus. Va yahlukanisiwa na ukulukumba bya Então todos estão xikwembu. precisando do livramento. Swilo hinkwavo va vulela ku Todos estão ntshunxeka. precisando de libertação Hinkwavo vanhu va vulela ku e estão ntshunxeka. precisando do libertador. Va vilela na muntshunxi. Graças a Deus, Hi khensa porque há xikwembu. libertador. Hileswaku ku na muntshunxi. Há libertador. Ku na muntshunxi. Eu sou feliz hoje à noite, Ni tsakile hi majambu ya porque eu namuntlha. vim para Matola Hileswaku ni tile para matola. falar do libertador. A ku va ni vulavula ha muntshunxi. Eu falo com toda a minha energia Ni vulavula ha matimba ya mina hinkwawa. acerca do libertador. Mayelano na muntshunxi. Quando eu falo para uma pessoa, Loko mina ni byela quando eu munhu. falo para duas pessoas, Kumbe ni vulavula ka vanhu vambirhi. quando eu falo para milhares e milhares de pessoas, Loko ni vulavula ka magidi ni magidi ya eu vanhu. falo com toda a energia. Ni vulavula hi matimba Quando eu hinkwawo. falo do libertador, Loko ni vulavula hi muntshunxi. porque ele disse também: Hikuva nakona a vulile. Conhecereis a verdade, Mi ta tiva ntiyiso. e a verdade vos libertará. A ntiyiso ke i ta mi ntshunxa. O que é a verdade? A ntiyiso i ncini na? A verdade A ntiyiso é a palavra
palavra de Deus. I rito la Xikwembu. E a palavra de Deus A rito la Xikwembu está perto de nós. li le kusuhani na Nós temos a palavra escrita. hi na rito leri E tsariweke hoje à noite hi majambu é lawa acerca dessa palavra hi mayelana na rito que nós leri estamos falando. hi vulavulaka. Agora, meu amigo, minha amiga, Munghana wa mina wa xinuna ni wa xisati precisa entender u vilela ku twisisa onde a palavra de Deus. leswaku laha ku nga na rito la Xikwembu Deus está lá. Xikwembu a kolano. Aleluia. Amém. Se Deus está lá, Loko Xikwembu a ri não importa kona se faz calor, se faz frio. ku na mhaka kumbe ka hisa kumbe ku na O mais xirhami importante xa lisima xa é que kona Ele está lá. hi leswaku yena a kona. Alguém disse: Munhu wo karhi a o te inferno é inferno. a ti hela hi ti hela Mas se Deus aparecer no inferno, kambe loko u tshuka Jehovha a humelela ti o heleni inferno vai recuar. a ti hela ti ta tlhelela Só porque Ele ndzhaku está hi lá. leswaku yena a Onde a kohana sua palavra, laha ku nga na rito la Ele yena está lá. yena a kona kwale. Jesus está aqui. Yesu a kona Nós estamos haleno pregando a palavra hina hi le dele. karhi hi xumayela vito rakwe. Matola! 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 Eu estou dizendo Ele. que Jesus está aqui. Yesu a kona Você quer levantar a mão e falar glória a lava Deus. ku tlakusa voko ku dzunisa Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Coral, glórias a Deus! Vamos aplaudir ao Senhor. Ai, belani mandla Jehovah. Ei, Aleluia! eu estou animado Oh, glória! porque eu estou falando do Salvador. Hikuva ni vulavula hi mponisi. Meus pastores, eu estou muito animado Vafundhisi ni tsaki porque eu ngopfu. estou falando de Jesus Cristo. Hikuva ni vulavula ha Yesu Kriste. Ele próprio, Yena a swakhe. o verdadeiro, Lwemunene. o autêntico, Kumbe lwewaku wa ntiyiso. aquele através do qual Deus criou todas as coisas. Hikwalaho ka yena Xikwembu a endlaka swilo hinkwaswo. Oh, aleluia! Glória! E hoje à noite Hi majambu a lawa. festa vai animar. A nkhuvo wu ta tsakisa. Você não vai sair daqui do jeito como entrou. A wu nge te suka ka ndhawu leyi hi ndlela u nga nghena Não, ha não, yona. não, 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 não. Ahihi. O que você vai receber aqui, Leswi u nga ta swi amukela la você vai levar para sua casa, u ta swi teka u famba na swona lá kaya no quarto. u nghena na swona ndlwini. O que você recebe aqui Leswi u swi amukelaka la vai carimbar a sua vida. swi ta gindla xitambo Mas de carimba na positiva. swi ta gindla xitambo eka tlhelo lawunene. Aleluia! Ao ponto de, se por algum motivo você não receber isto Hi ndlela ya ku loko wo tshuka u nga swi amukeli swivangelo swo e karhi ter que ir para no inferno, swi vileleka ku u ya a tiheleni. mensagem vai te seguir lá. A mahungu ma ta ku landza ko hala Vai tlhelweni. dizer para ti, tu estás aqui, Ma ta ku byela swa ku wena u que kona naquele haleno. dia, Hileswaku siku na leliyana cidadela, a cidadela você não se decidiu pela palavra. wena u tsemanga mhaka mayelana na rito. Que verdade poderosa! Tiyiso ya matimba. Aleluia! Mas eu quero pregar a palavra de Deus agora. Ni lava ku shumela rito la Xikwembu Eu swoswi. quero ler porque já preguei a palavra de Deus. Ni lava ku dyondza leswaku se ni shumayerile. Aleluia! Uma mensagem muito simples. Mahungu ya ku na jala. Você disse aqui que nós vamos até Cabo Delgado. Ku vuliwile hi le ndzhaku hi ta tlhasa na Cabo E a nossa Delgado. mensagem é simples. A mahungu ya hina ma na Não jalile. queremos complicar a vida de ninguém. A hi lavi ku pfilunganyisa vutomi bya munhu. Nós queremos que saia daqui, Hi lava leswaku u suka laha volte para sua casa. u muka kaya. Amanhã, quinta-feira, Mundzuku hi vai quinta-feira. trabalhar, vai ao Uia. mercado vender, U ya ntirhweni wa mavoko vai ya ao seu escritório no chapa, u ya hofisi kumbe xape. sabendo que Na u swi tiva leswaku Jesus Yesu é teu Salvador. i muponisi wa wena. Aleluia! Amen. Você sai daqui Wena u ta suka laha acompanhado de seu namorado. na u pangalatiwa hi mupangalati wa Sai wena. daqui U ta suka haleno sozinho, sozinha. na u luxa wena. Sai daqui U ta suka haleno sabendo na u swi tiva que há um Salvador. leswaku ku na muponisi. Não é bonito isso? A swi sasekanga Não é leswi. maravilhoso isso? A swi sasekanga leswi xa. Oh, aleluia! Amen. Eu acho que até o frio vai fugir. Ni ehleketa ku nambe hi xirhami xi ta baleka. Glórias a Deus. Amen. Então, meus amigos, Vanghana va mina vamos consultar as Escrituras. hi ta kamba ka matsalwa. Eu sei que tem pessoas aqui Na swi tiva swa ku na vanhu haleno doentes, va vabyaka, dói o peito, dói
as costas, ku vava nhlana kumbe a xifuva, as pernas doem, milenge ya vava, muita coisa no corpo swa dói. ku tala emirini swa vava. Essa é a dor que muita gente conhece. I ku vavisa loko vanhu va ku tala va ku Mas a dor mais forte kambe ku na ku vava ko karhi ka matimba, é da alma. i nga ku vava ka hika. A doença começa ali. A mavabyi ma sungulela kwale, Mas nós já nascemos da doença espiritual kambe hi tswaliwile eka mavabyi ya de tal moya. maneira que já não sentimos isso. Hi ndlela ya ku a ya ha swi twi swoleswo, Mas assim que estamos voltando para Jesus, kambe leswi ke i tlhelelaka ka hosi vamos Yesu, saber separar hi ta swi tiva a ku ya a dor hlukanisa, da alma a ku vavisa ka hika e dor física. na ku vava ka xiviri. Glórias a Deus. Então, no livro de Apocalipse, Eka buku ya nhlavutelo, no meio evangélico, é bem conhecido este versículo que nós vamos ler aqui. a vhesi leyi ya tiviwa exikarhi ka vakriste, Capítulo 3, versículo 20. leyikulu ya unharhu leyitsongo ya 20. É aí onde nós vamos ler. Hi ta dyondza kola, Pedimos que acompanhe, por favor. hi kombela leswaku Nós vamos ser breves, hoje faz muito frio. hi ta ve lava komeke namuntlha ku na Para quem está xirhami. parado falar, está um pouco quente. Eka loyi a nga nyima na vulavula swi ka Mas para kufumela, quem está sentado, kambe eka loyi a tshameke o frio é mais. a xirhami xi hi ku tlurisa. Mas esforça-se, por favor. Kambe tihiti Você já veio para aqui u tile haleno, e está de parabéns. wa tlokoleliwa hikwalaho ka swona. Amém. Versículo 20, estamos lendo. Vhesi ya- Enquanto muita gente está chegando aqui na campanha. Amen. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. 21. Ao vencedor lhe darei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém. Amen. Vamos pedir, vovô Iguana, para que ore, por favor. Kwembu shantisu Aleluia. la ku vulavula hi timhaka ta wena talo wa hina hosa hi nga ku tivi leswaku ni swilo swa vutomi hi xanisekile mpfuwa ku tala hi nga se ku tiva hosi Yesu Kriste namuntlha hi ku tivaka ni ri tula ka ndhawu leyi ndhawu ya khale yi twala swinene khale yi twa ku ri ndhawu ku vulavula swa marandi ya kulume radio kulubi kona a ku vulavula Devin Debs leyi wa mpunu a ni koho hi yingiseta hi mhaka ta kambe va tingani ta Xikwembu nyamuntlha Xikwembu xi pfuli vuhosi la tikweni ra Matola a ku ta vulavula hi vhangeli leyi loko vanhu hinkwavo va yi twa yi va cincaka Hallelujah. a ni limani mina ni khongelaka namuntlha ka mbangu wa ku chaviseka kutani a ni nga se xi tiva Xikwembu nyamuka ni vulavula makati ka tiko ra Xikwembu leri nga ta hinkwaro Amen. mun'wana na mun'wana wa twaka timhaka leti a ti tsakela Xikwembu xi pronto a ku mu humesa ukhumbini lori hosi misava hinkwayo yi nga tshama ka rona a vanhu va tshama ukhumbini va se swi vona va xaniseka vana va se swi vona kambe Yesu namuntlha a tiyise kurhula exivangeli lexi tiko ra Matola hi pfumele ku pfumeleriwa hi hosi ya Matola a ku va yi tisa marito ya vutomi hinkwavo lava nga ta mati va ta huma cincile ku cinca ku kona namuntlha leswi ku sa Yesu a kola susi hi ramba wena Yesu Kriste u xixamo loko hi tsima loko vanhu va twa va nga yingiseti munhu a vulavulaka va twa marito ya ku cincana ma tsikisa vanhu misava a misava ni swilo leswi landzeleriwaka hi yona kambe a swi yisi ndhawu swi yisa ku feni ku katekile va twaka rito ra Xikwembu va ri hlayisa ku sa ku hlayiseka ku tshamile ka vona Xikwembu lexi a hina lexi a xi hi ngoho emisaveni hinkwayo xo lavesa lava xi twisisaka xi va tsakela kutani ku endleka leswikulu vuton'wini ta vona a nyiketi mito ya hina hi xi twisisa hi xi tsakela ku ta endleka swilo leswi mpfhuka hinkwawo a swi nga endleki vuton'wini ta hina hi swi kombela a vito ra wena Yesu Kriste rhangela munhu wa wena loko amkheta a ku vulavula swa risima namuntlha swa ku ponisa vanhu hinkwavo lava yingisaka a swi enceki ka vito ra Yesu Kriste mponisi wa vanhu hinkwavo amen. Amém. Obrigado, vovó. Obrigado por essa oração poderosa. Aleluia. Amen. É Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato.
Yesu lwa vulavulaka swaku ni le nyangweni na Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, loko ku na munhu lwa twaka rito la mina va pfula xipfalo entrarei em sua casa, ni ta nghena mutini wa yena com ele cearei e ele comigo. ni va ni lalela na yena lalela na mina. Muito bonito isto. Leswo swi sasekile Num pensamento que nos orienta, que diz: eka mianakanyo leyi hi fambisaka inge até quando vai durar isto? Até quando vai durar isto? swi ta gama rini swoswo. Isto o quê? Leswi hi vulavula ha yini xana? Isto que eu estou passando na minha vida. Leswi ni hundzaka hi swona ka vutomi bya mina. Essas aflições, essas dores, A swikarhato, a swivavo, essas perseguições, a ku hlongorisiwa, talvez azares. swi nga endla a Até makhombo. quando vai durar isto? Swi ta gama nini xana? Quem vai me socorrer? Hi mani loyi a nga to ni Quem lamulela? vê o meu sofrimento? Hi mani loyi a vonaka ku hlupheka ka Quem mina? vê a minha dor? Hi mani loyi a vonaka ku vaviseka ka Quem mina? vai dizer chega a Hi isto? mani loyi a nga ta ba swa ka swigami? Esta é a pergunta que muitas pessoas fazem. Hi lexi xivutiso xi vekiwaka hi vanhu va ku tala. O sofrimento está ali, A ku xaniseka ku kona a kwale, dor está ali, a swivavo swi kona, a angústia está ali, a ku xaniseka kumbe a ku vaviseka ku kona. lá no quarto, Hala ndlwini em quatro paredes. munhu wa makhona Choramos, ya rila, saímos para fora, hi huma nghandle lavando, depois de lavar a cara, ndzhaku ka ku hi hlambi e as ngohe. pessoas nos cumprimentam Vanhu va hi losa por uma questão de educação. hi ku va na maendlelo manene, Mostramos um rosto lindo, hi va komba ngohe ya ku saseka, temos uma roupa bonita hi na timpahla ta ku que saseka combina bem, leti ti fambelanaka. que todo mundo olha para nós Vanhu ku hinkwavo va hi ciwuka, e fala que somos elegantes, va ku hi tinghovi, com bom gosto, hi na makhetele manene, pessoas lindas, vanhu va ku saseka, às vezes bem educadas, makambe man'wani va formadas, ku dyondziseka kumbe va ku dyondzeka, prestáveis lava va à phelaka, sociedade, à família. lava va nga na ntirho mugangeni a tikweni. Mas lá dentro há uma pergunta: Kambe hala phakati ku na xivutiso, até quando isto vai durar? swi ta gama nini leswi xana? Quem vai me aliviar disto? Hi mani loyi a nga ta ni lamulela hi ka Às leswi? vezes já temos uma sentença, Makambe man'wani hi na os nghevo médicos nos disseram: kumbe vadokodela va hi temos byerile pouco tempo de vida. leswaku hi na nkama wutsongo wa vutomi. Existe tipo de doenças Ku na mihlovo ya mavabyi que ainda que esteja no nosso corpo, ya ku nambeloko ma ri kona mirini wa hina, fica difícil falar às outras pessoas. swa karhata ku hi byela vanhu van'wana. Vivemos com essa sentença. Hi hanya na nghevo lowu hi nga vekeliwa E wona. uma pergunta vem: Xivutiso xo karhi até xata, quando isto vai durar? leswo swi ta gama nini xana? Esta é a pergunta que muitos de nós fazemos. Hi leswi xivutiso va ku tala ka hina hi vekaka xona. Eu quero dizer a todos os nossos amigos Ni lava ku byela ka vanakulobye va hina que nós não hinkwavo estamos aqui para entreter ninguém. leswaku hina a hi kona haleno eka ndzumba Não é para ntsena, divertir as pessoas, para Ai. passar tempo. a hi ntsena ku va hi kota ku hundzisa nkama. Nós estamos aqui para expor a verdade Hina hi kona haleno ku va hi paluxa e sabemos ntiyiso. que a verdade dói. Ha swi tiva swa ku a ntiyiso wa vavisa. Estamos aqui para exprimir push, Hi para dar kona push. hi kona haleno ku va hi kamela ubofu. Estamos aqui para fazer operação. Hi kona haleno ku va hi endla operação. Às vezes sem anestesia Makambe man'wana na hi nga tlhaviwanga anestesia. vai doer, Swi ta vava. mas depois virá o alívio. Kambe ndzhaku ku ta ve na a ku pepa. Aleluia. Amen. Dependemos do Espírito Santo, Hi langutele ka moya lowu porque de uma kwetsima. forma profética A ku va hi ndlela ya vuprofete. Ele nos dirige a vida de alguém, Yena a hi kongometa ka vutomi bya para que você munhu. possa se ver, A ku va wena u kota ku ti porque a vona. palavra de Deus é um espelho. Hikuva a rito la xikwembu i Quando xibuku. você vai a ela, Loko wena u ya ka rito, você se vê a si wena próprio. ho ti buka ho ti vona É kwale. assim que acontece no espelho. Swi endleka tano phambili ka Quando eu xibuku. estou diante do espelho, Loko ni le mahlweni ka xibuku, eu vejo o meu rosto. mina ni vona ngohe ya Eu não mina. vejo o rosto da outra A ni pessoa. voni ngohe ya munhu mun'wana. O espelho é autêntico, é verdadeiro. A xibuku i xa
ntiyiso Ele reporta o que acontece. xona xi paluxa leswi swi endlekaka Em algum lugar, endhawini yo karhi você é visto por fora somente. u voniwa hi le handle Lhe ntsena conhece pela aparência. u tiviwa ntsena hi le handle Mas Deus lhe conhece por dentro. kambe xikwembu a ku tiva hi le E a phakati palavra lhe conhece por dentro. a rito na ku tiva wena hi le phakati Então ele vai te a revelar rito ni ta ku o que hlawutela está escondido. leswo swi nga fihlakala Mas não para te envergonhar. a nga le a ku va li ku khomisa Não para te tingana a embaraçar. nga le a ku va li ku dhanisa Para te a curar. ku va li ku hanyisa ni ku Até horisa quando tudo isto vai durar? leswo swi ta gama nini Quem que vai me aliviar desta dor? hi mani loyi a nga ta ni nchusa ka swivavu A leswi quem posso contar o meu problema? ni nga byela mani mhaka ya mina Quem é o amigo da hi confiança? mani nakulobye wa ku Que vai tshembeka entender a minha aflição? loyi a nga ta twisisa ku xaniseka ka Os mina pastores estão aqui. vafundhisi va kona Eles haleno sabem. va swi tiva Porque eles carregam segredos hileswaku va rhwala swihundla do sofrimento das pessoas. a swihundla swa tinxanisa ta vanhu Segredos de casais. a swihundla swa Segredo da vatekani esposa. a swihundla swa Do tinkosikazi marido. swa milumuzana De meninas violadas. tintombi leti nga Eles pfinyiwa conhecem tudo isso. vona va tiva hinkwaswo E eles leswo lidam com isso. vona va tlhela va swi Tem de tendela ministrar uma va palavra zama ku xumayela rito lo para karhi animar aquela jovem a ku va va nyika xibindi ntombi a continuar liyana com a vida. ku va liya mahlweni na Onde é que vutomi eles encontram isso? a swi kuma kwini swoleswo É nessa palavra. swi kuma kola ka rito leli Enquanto você faz a pergunta loko wena u endla xivutiso por dentro, hi le phakati sozinho, wa u luswaku até quando tudo isto vai durar? hinkwaswo leswi ta gama nini E quando xana você faz a pergunta, wa ha ti endla xivutiso hoje à leswo noite, hi majambu ya a namuntlha Bíblia a diz: bhayibhele rile alguém está batendo a porta. leyi a gongondzaka xipfalo Alguém diz: permita que eu entre. ku na loyi a nge ni pfumeleli a ku va ni nghena Aleluia. amen Ele diz que esse estou a pôr. yena a le mina ni le nyangweni Estou batendo. ni karhi ni gongonza Esta é a porta do seu hi coração. lexi xipfalo kumbe nyangwa ya mbilu ya Eu quero wena entrar ali. lava ku nghena le Eu tenho a resposta mina ni na nhlamulo da tua pergunta. nhlamulo wa xivutiso xa wena Quando nenhum homem pode responder, loko ku li hava munhu loyi a nga ku hlamulaka eu que estou do lado de fora, mina ni nga haleno nghandle eu tenho a resposta. na nhlamulo Aleluia. amen Em João 10, versículo 8, eka yohani leyi ya chume leyitsongo ya Jesus diz: yesu a ri os que vieram lava va teke antes de mim ndzhaku ka mina eram ladrões e salteadores. ali makhamba na vayivi São esses hi volavo que entraram va nga nghena na sua vida eka vutomi bya e wena fizeram estrago, va 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 onhetela rasgaram tudo, va handzulela hinkwaswo desarrumaram tudo, va onhetela hinkwaswo roubaram a tua esperança, va yiva ku langutela ka roubaram wena teu sonho, va yiva lorho wa wena apagaram teu brilho. va tima ku phathima ka O tempo wena está passando, nkama wu não hundza acontece ku nada. endleki nchumu É pergunta. i swivutiso ni swivutiso Quando tu perguntas, loko wena u eles te vutisa mandam calar. u ku miyeta Estão lá dentro hala phakathi ladrões a e vayivi salteadores. a vayivi São esses que entraram. hi vonavo va nga nghena São esses que governam a sua hi vida. vonavo va fumaka vutomi bya wena Quando você não aguenta mais nada, loko u nga ha koti nchumu eles dizem: vona vale fazer o u quê? ta endla yini Melhor é puxar corda e se matar. teka godo va u E tisunga acabou. swi va swi Você hela vive kwalano para quê? u hanyela yini leswi u hanyelaka swona Mas hoje à noite, kambe hi majambu ya namuntlha alguém muito estranho, na munhu wo karhi ele está à porta do seu coração. yena a le nyangweni ka mbilu ya Ele wena diz: se você abrir, yena a ni loko wo pfula se você ouvir a minha voz loko u yingisa rito la mina e abrir a porta, u va u pfula xifalo eu vou entrar. mina ni ta nghena Ei, Hale- aleluia. Eu vou entrar. mina ni ta nghena Ladrão
muyivi salteador que muyivi está dentro le lwanga kona da minha phakathi vida. ka vutomi bya mina Conheça ele. wa mtiva Conheça ele. ina wa mtiva Tão somente ntsena você tem que abrir a porta u fanele ku pfula xipfalo para ele entrar. a ku va yena kota ku nghena. O que são as batidas dele? I ncini ku gongondza ka O que é yena? isso ele bater I a ncini porta? leswi swa ku yena a gongondza? O bater da porta, Ku gongondza ka nada xipfalo mais, nada menos a hi nge mbali xin'wana que a pregação do evangelho, loko a nga li ku xumayela ka que o ivhangeli ensino da palavra. a dyondzo ya rito Isso que estamos fazendo aqui, leswi hi swi endlaka haleno insistindo consigo. na hi ku sindzisa Alguns de nós van'wana eka hina viemos de longe hi ti hi le kule com esse frio. na hi na xirhami lexi Tudo isso hinkwaswo leswo é processo i mfambo das batidas dele ya ku gongondza ka no yena seu coração ambilwini ya para chamar wena a sua atenção. a ku va a ku kokela u yingi ndleve Alguém ku na munhu que está do lado de loyi fora, nga kona eka tlhelo na le nghandle alguém ku na que munhu tem resposta, loyi a nga na nhlamulo alguém ku na que o munhu mundo não conheceu, loyi wa ku misava yi mu tivanga alguém munhu que criou todas as a coisas, nga endla swilo ku hinkwaswo criou você e a mim a endle mina na com wena muito amor. ni rirhandzu E a lerikulu Bíblia diz a bhayibhele ri rile que ele é a coroa da criação de Deus. yena ingiyana wa utumbuluxi Depois que Deus criou todas as coisas, sakuka ku xikwembu a vutumbuluxi swilo ku hinkwaswo criou você a endli para que wena você domine a ku va u fuma todas as coisas, a swilo ku hinkwaswo os animais, a swiharhi os peixes, a tihlampfi as aves, a tinyenyana ta tilo a natureza, tudo na hinkwaswo está debaixo do seu domínio. swi le ku fumiweni Deus deu a você. xikwembu a swi nyiketi wena Se estamos sofrendo hoje, loko hi le karhi hi xaniseka namuntlha é que o inimigo nos enganou hileswaku nala a hi e kanganyisile nós entregamos o domínio a ele. hina hi va hi mu nyiketa ku fuma E o domínio era nosso mfumo a wu le ka hina desde que estivéssemos a obedecer a Deus. loko hi ri karhi hi yingisa xikwembu Então ele nos enganou, yena hi kanganyisa entregamos o domínio hi va hi mu nyiketa mfa ku e ele fuma nos oprime. yena wa hi Mas kavinyeta graças a Deus, kambe hi khensa xikwembu para o homem que permanece do lado de fora, hikwalaho ka munhu loyi a nga kona eka tlhelo ra le ele nghandle estava no céu, yena a li kona mas tilweni agora está perto. kambe swa le kusuhi A porta a nyangu é a barreira, i xona é uma xisirhelelo camada muito pequena. i nchumu xa Se você xitsongo espreitar, loko u tshuka u vai hlomela ver quem é que está lá. u ta swi vona swa ku hi mani a nga kona hala Aleluia. amen Certa vez, kambe rin'wana uma moça ntombi yo que karhi namorava, leyi a yi namorara a uma dada altura, enkarhini wo karhi brigou com seu namorado yi holova na muvuti e não se encontram. va 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 nga kumani Passa muito tempo ku hundza minkarhi ya ku leha e ela não esperava mais. yena a nga ha nyimeli nchumu Desesperada, na a nga ha ri na ku langutela ela ficava em casa, ela se trancava, yena a ti pfalela kaya a nga humi quase que não abria a porta para ninguém. a nga pfuli xipfalo a nga pfuleli munhu xipfalo E um dia, siku rin'wana alguém veio bater a porta. kuta munhu a va a mi bela xipfalo Bateu, insistiu. a gongondza hi ku Não tinha sindzisa mais ninguém ali. a ku nga ha ri na munhu mun'wana le Foi batendo. a va gongondza hi ku Ela não sindzisa tem vontade de abrir a porta. yena a nga naveli nambe hi ku pfula Mas de xipfalo tanto insistir, kambe hikwalaho ka ku sindzisa ela acabou ir espreitar. yena a ye a hlomela Ela espreitou para ver quem era. a hlomela ku va vona leswaku hi mani loyi a gongondzaka Quando viu loko a mu vona que é o moço swa ku hi que jaha fazia com que ela fizesse muitas perguntas da vida dela, leli na li endla leswaku a na swivutiso swa ku tala ka vutomi bya ela yena espreitou yena e e hlomela disse: Ei, a va ku é ele. hi yena Veio me ver. a tila ku va ta ni vona É ele. hi yena Não abriu a porta. a va nga pfuli xipfalo Ela não abre a porta a nga pfuli porque ela xipfalo estava de qualquer maneira. hileswaku a nga tshamisekanga Ela fez questão yena que se soubesse que está alguém lá dentro. a endli leswaku swi tiveka swa ka kona le phakathi Um momento hi
tsutsuma momento. a ku nyimanyana E ela correu, a tsutsuma lavou-se um pouco, a hlantswa se sacudiu e se arrumou, passou pelo espelho. Vocês sabem que, senhoras, espelhos são amigos. masweswakati ntombi É, ni xibuku não precisa ser um grande profeta a wu vuleli ku ve muprofeta para lonkulu. profetizar que algumas senhoras têm espelhos aqui. a ku va uprofeta swa ku vamamani va na Se eu swibuku pedir um espelho aqui, loko no kombela vai xibuku sair da carteira. xi ta huma xibuku está aqui o espelho. a hi lexi xibuku Então ela olhou, a ti kambakamba puxou, arrumou rapidamente e se esticou, ficou firme e fez-se de triste quando já estava feliz no fundo e foi abrir a porta. aya pfula xifalo E ele entrou. yena a nghena Que sensação Que sensação i ku twa muni de loko abrir a porta yena u pfula de xifalo alguém u pfulela que munhu você sabe leyi u swi que tivaka pode mudar os teus sentimentos. leswaku a nga cinca a ku Ele twa ka pode wena mudar o teu dia. a nga cinca a Ele siku la pode wena aquecer o seu a nga coração. kufumeta Hoje à noite, hi majambu ya o noivo, o namorado, está à porta e bate. nyangweni wa goma Aleluia! oh glória ao Ele Senhor disse: se você ouvir a minha voz yena te loko u tshuka u twa rito ra e mina abrir a porta, u va u ni pfulela xifalo eu vou entrar. mina ni ta nghena Vou cear contigo. ni ta lalela na wena Cear a ku lalela significa swi hlamuxela intimidade. a mabyelano Amém. amen Um jantar à vela, a ku luz da vela. lalela na ku na uma luz suave. makandilari laya A TV wina vamos tomar yeah, nós não sabemos Ei, ei, dessas ei, ei. coisas são chiques. Aleluia, as coisas chiques. Tshama kahle mi vona yeah, ali bem sentadinhos a ku gritariwi laha hambiloko uli grosso. Aí não se grita. E tem gente que quando fala contigo aqui perto, fala. Parece que está a gritar, está a falar com alguém que está longe. Tá ué, José, já vai ranza ué. Você E fala me assim, ama de verdade mesmo. nesse ambiente não. Acaba de saber lá aí. Ei, às vezes tem que falar 2, 3 vezes para o tato ali só, sabe lá o só. Mas também mamãe sabe de com o pinda repetir algumas vezes para entender o que é que está a dizer. Comendo alguma coisa fina. Não, o gancho, mulher chama. Isso não é arroz com carne. É, a impunga nhama. É alguma coisa fina. E chama nhunho, uma lasanha. E não sei, não coloca um prato grande. Lá eu vejo que há prato lá no culo. Um prato cheio. Ao tati De tal prato. forma que quem está do lado de cá não vê o outro. Então ela ia Ei! Não, 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 não. Ela diz, eu vou cear contigo. Aleluia. E tu com ele. Ele vai enxugar as suas lágrimas. Ele vai responder a sua pergunta. Aleluia. Amém. Deixa-me dizer hoje à noite. Às vezes você pode até estar doente. Ele chegar lá não te curar. Mas só a presença dele. Aleluia. Tem na Bíblia alguém que estava doente. Era muito íntimo de Jesus. E pediu a Jesus para curar a ele. Jesus não curou a ele. Mas ele deu-lhe uma resposta. Ele disse: a minha graça te basta. O meu amor te basta. O meu cuidado te basta. A minha atenção te basta. O meu zelo te basta. Aleluia. Sabe quem é? É Jesus Cristo. Yesu Kristo. Qual Jesus? Yesu O mesmo que num dia que fazia mais frio que o dia de hoje retiraram as roupas. Ele foi escoteado, humilhado, sentiu a pior dor. Ele tinha que ir até a cruz. É o mesmo Jesus que sentiu a sede
tua tora, pediu água, akombela lhe mati, deram va vinagre. n'wi nyika ntsuvi. É o mesmo Jesus Yena luya que foi mumwe pregado na loyi cruz. nga gongondzeliwa É o mesmo xihambanile. Jesus Yesu luya que mumwe disse: está consumado. Aleluia. Ele estava dizendo: yena ali karhi a bala. minha irmã, Makwerhu wa mina wa minha xinuna vizinha, makwerhu ele kwalamu ya estava Kenana. dizendo: Yena akho eu consegui. ni swi kotile. Eu consegui a vitória para eles. Ni swi kotile ku Eu va consegui a hlulela. libertação para eles. Ni va kotile ku Eu ntshunseka. consegui Swi kotile o perdão dos seus pecados, ku rivaleliwa ka swidyoho swa ainda que vona. sejam vermelhos como sangue, Kambe loko swi tshuki ku fana ni serão mati, purificados swi ta basisiwa. como Swi gelo. fana ni gabogo. Aleluia! Amém. Deixa-me dizer uma coisa ousada hoje à noite. Ni tshiki ni mbala swo karhi Você haleno. não pode estar numa reunião A wu nge kumeki ka nhlangano como esta. wa ku fana na lowu. Aleluia! É o mesmo Jesus. Yesu loyi wa Ele mumwe entregou a sua vida. a nyikele vutomi byakhe. Morreu A fa. como ele tinha prometido. Swangi hi leswi a No terceiro tshembisile. dia, Hi siku lawu eu nharhu. vou me levantar. A ku ni ta pfuka xikarhi Ninguém ka faz vafi. essa A promessa. nga kona loyi a endlaka xitshembiso Você xa ku fana pode na prometer leswi. Wena u nga tshembisa ir à Inglaterra e voltar. swa ku u ya England u tlha u vuya. E a África do Sul e voltar. U ya Joni u tlha u vuya. Quando vai a morte, Loko u ya ka rifo. adeus para sempre. I hambanini hi Mas laha ku ele nga heriki. disse, Kambe yena a the. a minha viagem A riendzo ra vai mina durar 3 dias. li ta teka masiku Eu manharhu. hei de voltar. Ni ta tlhela ni E vuya. ele voltou. Yena a tlhela. Ele ressurgiu dentre os mortos. A pfukile xikarhi ka Deus vafi. que está vivo para sempre. Wa hanya hi laha ku nga heriki. Quando ele fala estas palavras, Loko yena a vulavula marito já lawa. tinha ressuscitado dos mortos. A pfukile xikarhi Ele ka disse, vafi. Yena ale. o que me resta agora Leswi swi nga ni salela é swona. entrar na sua vida. Ku nghena ka vutomi Eu bya quero wena. entrar na sua vida. Ni lava ku nghena ka vutomi Eu bya não vou fazer wena. como os salteadores, A ni nge ta endla ku fana ni makhamba. como os ladrões. Ku fana ni vayivi. Eu estou batendo a porta. No Eu gongodza peço a tua xipfalo. permissão. No ku kombela Se ku você ni me deixar, eu pfumelela. vou entrar. Loko ni pfumelela ni ta nghena. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Amen. E ele continua dizendo: Yena mahlweni yakho. ao que vencer, Eka loyi a nga ta hlula. dá-lhe-ei Ni ta mu nyika. que se assenta comigo no trono. A ku a tshama na mina xiluvelweni. Assim como também eu venci Swangi hi leswi na mina ni e me hluleke. assentei com meu Pai no seu trono. Ni va ni tshama na tata wa mina xiluveleni xakwe. Aleluia! Amen. Aquele que vencer, Loyi a nga ta hlula. que vitória é essa? I ku hlula kwihi Que loko? luta que você tem que travar e vencer? Hi yini nyimpi u fanelaka ku yi lwa u tlha u hlula? É enfrentar frio? I ku u É lwisana na montar xirhami. tenda e ser derrubado? I ku u Derrubada? veka tenda ni valiwa hansi. Que vitória é essa? Ku hlula kwihi loko? Ao vencedor, Eka muhluli. eu vou lhe dar que assenta comigo no trono. Ni ta mu nyika ku a tshama na mina No xiluvelweni. meu trono. A xiluvelweni xa mina. Que vitória é essa? I ku hlula kwihi loko? Deixa-me simplificar. Ni tshiki ni swi na byalisa. Para minha vitória, Eka mina ku o hlula. que você tem que vencer Leswi u fanelaka ku swi hlula. hoje à noite, Hi madyambu ya aqui e namuntlha. agora, Swoswi namuntlha helwe. é duvidar de Deus. I ku kanakana mayelana na Xikwembu. Aleluia. Amen. Se você crê, Loko wena u pfumela. vence o grande inimigo, U hluli nala lwenkulu. a dúvida. A ku kanakana. Você pode duvidar Wena u nga kanakana. até de você. U nga kanakana mayelana na wena. Duvida de seus amigos, Kanakana mayelana na mas não vanakulobye. duvide de Deus. Kambe u nga kanakani mayelana na duvide de Xikwembu. Deus. U nga kanakani mayelana Então, na se você Xikwembu. crê, Lano ke loko wena u é o pfumela. grande vencedor. U muhluli Porque lwenkulu. todos aqueles que vão chegar na presença de Deus, Hikuva hinkwavo lava nga ta tlhasa kona todos bya aqueles que são Xikwembu. tidos como vencedores, Hinkwavo lava dyiwaka são vahluli. aqueles que venceram a Hi dúvida lava va nga hlula ku e kanakana. abraçaram a fé. Va singara ku pfumela. Creram. Ve pfumela. Pedro um dia creu Petro rin'wana siku a e pfumelile. declarou A va vula que tu, swa ku wena Jesus, Yesu és filho de Deus vivo. un'wana wa Xikwembu loyi a hanyaka. Jesus reagiu. Yesu a va Ele hlamula. disse: Akho Pedro, Petro
Petro, Isso não é da carne. leswi a hi swa nyama Isso não é da leswo, família Pedro. leswi a hi swa Isso não é da ndyangu, família Makwakwa. leswi a hi swa vamakwakwa, Isso não é da família Costa. leswi a hi swa vakoka, Isso é coisa do meu pai. leswi i swilo swa tata wa Pedro, Petro, você acaba de vencer. wena u E sobre hlulile essa declaração, henhla ka ku vula ka sobre wena, a palavra que você acabou de dizer, henhla ka rito eu leri u nga ri edifico a minha vala, igreja. ni ya ka kereke ya mina, Eu edifico a minha igreja. mina ni ya ka kereke Eu ya edifico os mina, meus crentes. mina ni ya ka vakristo E va as mina, portas do inferno a swipfalo swa não tihela vão prevalecer. a swi nga te Oh, tiyisela, aleluia! Aleluia! Há o que vencer. eka loyi a nga ta Se hlula, você vence hoje, loko u hlula namuntlha todo o inferno tihela que é contra a sua vida, leti ti ku que é contra lwisaka, a sua saúde, lwisaka vutomi bya que é wena contra a bya sua nyama, família, ti lwisaka que é ndyangu wa contra o seu wena, trabalho, ti lwisaka ntirho que wa é wena contra wa a sua mavoko, cabeça, que bloqueia a sua cabeça swi pfalaka para não miehleketo, ver a ku va u nga voni oportunidades amakhambi que Deus te deu lawa xikwembu ku por nyikaka nascer hikuva u tswaliwile numa terra rica. ka tiko la ku fuwa. Ah! Ele podia ter dito amém. Como com mente bloqueada. Depois de Israel, Ndzhaku ka a Israyele, terra que mana leite e mel, não é América não. a tiko la ntswamba Não é ni Dubai, ulombe, não. a hi Dubai, Não a é hi África do Sul, America, não. a hi A Joni, terra que mana leite e mel se pfelela ka chama ntswamba ni ulombe. Moçambique. Litsiwa Moçambique. Aleluia, aleluia. Só você que não vê. Ntsena wena u kala ku nga Eles swi estão voni. vindo de todo lado. Vona va ta hi matlhelo Para hinkwawo aqui. va ta kola Porque o nosso mar hikuva lwandle la é hina riquíssimo. li Os nossos navika solos. a misava ya hina Olha para as nossas plantas. suka Não precisa de adubo. a swi vileli adubo Tudo lindo. hinkwaswo swi Tudo sasekile bonito. swi sasekile E hinkwaswo você tem wena a honra de nascer nesse país. u na lisima la ku O tswariwa que ka está tiko leri. faltando? Ncini swi O chotaka inferno bloqueia a mente. a tihela ti Mas miehleketo kambe quando tu vences isso, loko u swi hlula Jesus leswo entra. yesu a nghena Abre a mente. pfula miehleketo Por isso que o salmista diz: hikola mbhalo wa psalmani desvenda os meus olhos ni hanyanyisa para que eu possa ver a ku va ni as vona maravilhas a swi que hlamarisa estão na tua lei. nga kona nawini Porque wa aqui wena. na lei, hikuva haleni ka aqui nawu, na Bíblia, haleni ka bibele é revelado ku o hlawutiwa mistério, a swi hundla o segredo a swi hundla de swa Deus. xikwembu Ah, é revelado swi aqui hlawuteliwa com a haleno ajuda do hi autor, ku pfuniwa o Espírito Santo. moko enzima Você é revelado. wena wa hlawuteliwa Entende twisisa a glória, o ukulukumba poder, amatimba a possibilidade a ku swi kota que não estão longe, swi kalaka swi nga mas le estão kule perto de você. kambe swi le kusuhi na wena Aleluia. Então, nesta noite, hi majambu ya quem é um namuntlha corajoso, hi mani wa quem é um xibindzi vencedor, hi mani que diz: muhluli eu quero entregar a minha vida a Ele. wena swi lava ku nyiketa Eu vutomi ka quero yena abrir a porta do meu ni coração. lava ku pfula swifalo swa mbilu Se ya você é essa mina pessoa, loko munhu yelweyi a ri wena onde estiver, laha u nga kona você vai levantar o seu braço. u ta tlakusa voko Nós ngenhla queremos apresentar a Ele. hi lava ku ku komba Queremos yena orar por você. hi lava ku ku khongelela Aleluia. amen É isso que você vai fazer. hi leswi u nga ta swi endla Hoje à noite, hi majambu ya você diz namuntlha que eu quero a Ele. loko u ku na mulava Isso não é religião, isso. leswi a hi vukhongoti Isso não é coisa, não é igreja, isso. leswi a hi swilo swa Isso não é nkereke coisa do meu bispo, isso. leswi a hi swilo swa bishopo Isso wa é mina coisa do Senhor. leswi hi swilo swa hosi Temos uma pessoa hoje, hi na munhu mun'we namuntlha por sinal a primeira, swi nga endleriwa ku sungula que diz: lwe a nge eu quero. mina na swi lava Eu abro a porta mina na pfula a bva xipfalo para Ele. ni mu pfulela Essa palavra a rito lelo falou comigo. li vulavuli na mina Eu quero me entregar ni lava ku a tinyiketa Jesus Cristo. ka hosi yesu Se você é essa pessoa, loko munhu yelweyi a ri wena eu sei na swi tiva que você ganhou coragem. swa ku kumi xibinde Aliás, você está revoltado com a situação. wena funtsi u Você karihile diz- hikwalaho ka
tshamile laha. Afinal, minha pergunta tem resposta. Ule a xivutiso xa mina xi na Naquele que está do nhlamulo lado de fora, eka luwa nga hi ka tlhelo la le eu vou nhandle deixar ele entrar. ta mi tshika nghena. Se você quer deixar ele entrar, Loko lava ku mi tshika o nghena próximo passo a gansi ya ku é sair do seu lugar i ku suka ndhawini ya e wena vir para frente. u va u ta haleni mahlweni. Queremos orar contigo. Hi lava ku khongela na wena. Aleluia. Sai com toda a coragem e força Suka na xibindi hinkwaxo e vem para frente. u va u ta haleni O coral mahlweni. está cantando. A ntlawa wa ridzuni li karhi wu yimbelela. Oh, obrigado, Jesus. Aleluia. Quem é a primeira pessoa? Hi mani wa ku sungula. Olha, está aí um varão. Amém. Chegou um varão. Vamos trazer uma salva de palmas para esse. É o varão. Oh, estão vindo também umas meninas aí. Daqui a pouco, pode pisar o tapete para você. Aleluia. Amém. Pode pisar o tapete para você. Eu estava pedindo um coro. Venha, Matola. Tana Matola. Tudo entregarei. Esta ministração, A xumayelo lowu creio que deu a entender na pfumela leswaku u yi endli hi twisisa que há um sofrimento por dentro leswaku ku na ku xaniseka hi le phakathi, e a resposta por fora. ku na a nhlamulo hi le nghandle. Amém. Há um sofrimento por dentro Ku na a ku xaniseka le phakathi e a resposta por fora. na nhlamulo hi le nghandle. A maior parte das pessoas que estão aqui são jovens, Va ku tala ka vanhu va nga kona laha i vantshwa. talvez ainda não sabem o que é o tal de sofrimento. Swi nga endla va nge si na ku swi tiva swa ku i ncini ku xaniseka. Eu quero chamar a tua atenção Ni lava ku koka wingi-ndleve para que byakwe. você olhe para a vida do seu pai, A ku va u cuka vutomi bya tatana wa a wena, vida dos seus pais. a vutomi bya vatswele va wena. Não vai ser diferente contigo. A swi nge ti hambana na wena. A não ser que Loko hoje à noite, sinceramente, namuntlha hi ndlela ya você ku abra a porta para aquele que está do lado de fora. u pfula a xipfalo eka loyi a nga nghandle. E tem pessoas aqui Ku na vanhu haleno que entendem muito bem lava va twisisaka a hombe do que eu estou falando. swa ku ni vulavula swa ku yini. Estou a pedir que as pessoas fiquem quietas, por favor. Ni kombela swa ku hi rhula Nós vamos fazer uma operação aqui. i ta endla operação haleno. Aleluia. Ninguém se mova. Kombela leswaku hi nga fambafambi. O teu inimigo, Nala wa wena possivelmente, swi nga endla ele pode sentir a presença de Deus a twa e ele vai se manifestar aqui.
a wu kona bya Xikwembu a ta ti vonakarisa la. Ele vai dizer, sou eu Yena a ta ku hi mina que estou impedindo a vida desta pessoa. loyi ni sivelaka vutomi bya munhu loyi. Sou eu Hi mina que queria lhe tirar a vida antes. loyi a lava ku mi dlaya. Sou eu Hi mina que faço desmaiar na escola. loyi ni mi endlaka a titivala xikolweni. Sou eu. Hi mina. Mas diante daquele que estava do lado de fora, Kambe mahlweni ka loyi a ali eka tlhelo la le handle eu abro a mão, na mu tshika eu abandono. na mu tshika. Por isso que é muito importante Hikwalaho swi na risima ngopfu ser sereno a ku hi ve lava rhuleke para que Deus possa operar na nossa vida. a ku va Xikwembu a kota ku tirha ka vutomi bya hina. Amém? Então vou pedir para que repitam comigo a oração, Ta kombela leswaku hi phinda xikhongoto como forma de pedir a Jesus para entrar. swa nge hi ndlela ya ku kombela hosi Yesu a ku va nghena. Campanha Almas para Jesus Campanha Almas para Jesus não é para vos levar somente para vos armazenar na igreja. a nkongoma hi ku mu teka mu va mi ya tshama nkerekeni. É para que vocês vivam com Cristo lá na igreja Hi leswaku mi hanya na Kristi kwale e nkerekeni. ter experiências maravilhosas com Ele. Mi va mi ve na andyondzo ya ku hlamarisa na yena. E vocês serem testemunhas de Cristo. Mi va mi Ele, ve lá na igreja. a timboni ta Kristi kwale nkerekeni. Aleluia. Não é isso maravilhoso? A swi Não é hlamarisi isso leswi bonito? a swi sasekanga Para alguns, eka van'wani. como isso vai ser? Swi ta ve njhani? Não te preocupas. U nga vindlavindleki ha swona. Deixa com o Pai. Swi tshikeli tatana. Deixa com aquele que vai entrar na sua vida agora. Swi tshikeli loyi a nga ta nghena ka vutomi bya wena swoswi. Vovô Iguana, Vovô Yingwani. tem pastores aqui, Ku na tem vafundhisi. evangelistas aqui, Ku na vavhangeli e eles nem vakhongeri. sabem. A va swi tivi. Aleluia. Estão aqui. Va kona kona. Alguém está dizendo, eu Ku na loyi a vutisa swa ku mina. nem quero isso. Futhi a ni swi lavi. Eu também não queria. Nambe hi mina ni nga swi lavi. Estou aqui. Ni kona haleno. Amém. Deus vai operar na sua vida. Xikwembu a ta tirha ka vutomi bya wena. Jesus lhe ama Yesu wa ku e rhandza muito. ngopfu swinene. Agora vamos fazer a oração. Swoswi hi ta khongela. Fecha os seus olhos. Pfala mahlo. Diga comigo, Senhor Jesus, eu ouvi as tuas batidas. Eu ouvi o seu pedido para entrar na minha vida. Quem sou eu para impedir a sua entrada? Senhor Deus, eu preciso de ti. Vem para minha vida. Entra para minha casa. Acomode-se, Senhor. Fique comigo. Perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, limpa a casa. Manda embora todo ladrão, todo salteador. Remova, Senhor. Tira maldições. Tira bloqueios. Enfermidades. Azares. Senhor Jesus, pode varrer à vontade. Limpa a casa. Purifica, Senhor. Senhor, a minha vida te pertence. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela palavra que eu ouvi hoje à noite. Amém. Aleluia. Através desta oração, Hikwalaho ka xikhongoto lexi. você convidou Jesus para entrar. U rambe hosi Yesu a ku va nghena. E ele entrou. Yena a nghenile Talvez mpela. você não sente. Swi nga endli u nga swi twi. Sabe que a vida é feita de palavras. A swi swa ka vutomi byi endliwa hi marito. Através de palavras, Hikwalaho ka marito. as pessoas saem da sua casa para viver numa outra casa. A vanhu va suka mutini wa vona ku va va hanya ka A muti palavra, wun'wana. palavra muda tudo. A rito li cinca Você hinkwaswo. acabou de convidar a ele. Wena u mu rhambile Os swoswi. pastores concordam comigo Vafundhisi va pfumelelana na mina. que ele, Jesus, está no seu coração. Leswaku Yesu a kona mbilwini ya wena. Agora nós vamos pedir Hina hi ta kombela para que ele faça a obra. leswaku a endla Ele ntirho. possa limpar. A sula. Aleluia.
Ele vai colocar por terra todo o ladrão. yena a ta wisa hansi vayiviku hinkwavo. Isso não é coisa do pastor. Leswo a hi swilo swa Isso mfundhisi, é coisa de Jesus mesmo. leswo i swilo swa hosi Nós Yesu. pregamos a ele aqui. Hina hi xumayela yena la. Então todo intruso Hinkwavo lava nga nghena va nga pfumeleliwanga vai ter que fugir agora. va ta baleka swoswi. E ele vai mudar a sua história. Yena ta cinca matimu ya wena. Aleluia. Obrigado. Amen. Zitinyiketa, zitinyiketa, ega Yesu. Obrigado, Jesus. Manifesta-te, Senhor Deus, hoje à noite. Em nome de Jesus. Wamachunsa vapo. Liberta, meu Pai. Wamachunsa. Eu estou orando. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que fazem perguntas e hoje querem resposta. Jesus é a resposta. Fecha os seus olhos. Eu estou orando agora. Se você está carregando uma dor em algum lugar, coloca a mão aí. Eu estou orando. Eu quero chamar todo mundo que sabe orar. Levanta o seu braço, vamos orar. Levanta a mão. Eu estou orando. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Tentamos pregar a tua palavra, Senhor. Tentamos mostrar que tu és Jesus, que salva, que perdoa pecados. Tentamos dizer que tu libertas, oh Senhor. Na verdade, tu libertas. Olha, meu Pai, para esta situação. Olha em nome de Jesus.
Olha, alguém, meu Deus, que diz: eu tenho feito perguntas acerca da minha vida, do que eu estou passando, não tenho resposta. E hoje, ó Senhor, demônio, volta aqui em nome de Jesus. Meu Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, visita alguém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Liberta, Pai, em nome de Jesus. Olha para essa aflição, olha para esse prisioneiro. Evita isso, Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Vitula matimba, bona singa boambilu, bona singa boamoya. O se chusava boiwa. Vitula isso, Cristo de Nazaré. Pedimos que os pastores, se quiser, puderem ficar em pé, por favor. Vovô pode sentar se quiser. Vitula isso, Cristo de Nazaré. Vitula matimba, muina matemona, muina mimoya, muina pouco, me vai chacelaka. Busiku nafika, Vitula Yesu Kristo de Nazaré. Demona la matimba, leli konzi saka matola, nakulerisa. Famba, suka, Vitula Yesu Kristo de Nazaré. Pega machini ya wena, matsemeleli wasos. São arrebentados as correntes agora, em nome de Jesus. Todo espírito mau na família, em todo lugar, em nome de Jesus. Vai. O não aposte pelequelo. Vitula Yesu Cristo Nazaré. Vamba. Atenção, pessoas estão caindo aí. Vitula Yesu Cristo Nazaré. Sai agora. Larga a tua vítima. Jesus está entrando. Sai da frente. Em nome de Jesus. Vai. Você que entrou nessa menina lá na escola, quando ela foi derrubada ao chão, em nome de Jesus. Vai. Demônio da feitiçaria da zona. Em nome de Jesus. Você que disse: eu vou para lá para ver, Jesus te apanhou. Vai. Solta. Não só aqui à frente, lá atrás, lá na escuridão. Em nome de Jesus. O teu lugar é no chão. Em nome de Jesus. Vai. A igreja está orando. Em nome de Jesus. Faba, Baleca, Wamtika, Agagulumbi. Você estava dentro, Jesus fora. A situação mudou agora. Você fora da casa, fora do coração, fora da família, fora. Oh, Jesus está libertando. Em nome de Jesus. Vai. Deixa essa menina. Marido espiritual. Marido espiritual. Em nome de Jesus. Vai. Faba Mongoi. Baleca. Witike. Vitula Yesu Cristo de Nazaré. Vai. Ei, Jesus está libertando. Há livramento na casa. Toda doença, toda enfermidade. Alguém que está sentindo um fecho, um bloqueio no peito, uma tristeza, uma angústia, coloca a mão aí agora. Coloca a mão aí. Vitula Yesu Cristo de Nazaré. Famba. Suga. Baleca. Mutike. Em nome de Jesus. Espírito do crime. Começou a roubar lá em casa, agora rouba na rua. Em nome de Jesus. Faba. Em nome de Jesus.
Espírito de violar as mulheres, ao não te engana, suga, 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 em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A igreja continua orando. Jesus está libertando. Ele está libertando. Palecan, palecan. Espírito de desobediência aos pais, em nome de Jesus. Suga, suga, famba. Oh Senhor Jesus, obrigado meu Pai, obrigado Espírito Santo, obrigado meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado Jesus, aleluia. Queremos anunciar a libertação de Jesus Cristo nesta noite. Vamos cantar o Avachun Savapoiwa Antanwino Anala Avanyi Kamikategola Misaveni Navutom Letriga Elikiki. Afina esse hino. Eu vou pedir a trombeta para anunciar esse momento. Obrigado Jesus, obrigado meu Pai. Ele é pela mala mala. Oh Jesus. Oh Jesus. Obrigado Jesus. Esse é o livramento do Senhor. A libertação de Jesus. Vamos juntos. Oh Jesus, Matola, seja livre. Matola, receba o livramento em nome de Jesus. Algo aconteceu aqui. Agora diga comigo, em nome de Jesus, eu recebo a cura. Em nome de Jesus, eu recebo o livramento. Em nome de Jesus, eu saio da cadeia espiritual. Em nome de Jesus, eu recebo o amor de Deus, a bênção de Deus, a libertação de Deus. Em nome de Jesus, eu estou curado, eu estou livre. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Oh Jesus, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo. Tem algumas pessoas que podem, você pode levantar agora. Se você depois dessa oração tinha alguma dor, olhem para mim por favor. Se você tinha alguma dor e não sente mais a dor agora, a dor foi embora, não tenha vergonha. Há que glorificar aquele que te livrou. Oh Jesus, obrigado Jesus. Aleluia. Se você é essa pessoa que está aqui, não sente mais a dor, está aqui à frente ou em qualquer lugar, a dor que você tinha não tem mais. Você vai levantar o braço para demonstrar a gratidão a Deus. Tem alguém que sabe e sente? Você não tem que consultar ninguém, você que sabe no seu corpo. Eu tinha uma dor, não tenho mais. Se você é essa pessoa, sente que está aliviado agora, levanta o seu braço. Aleluia. Levanta bem alto, sem receio. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Obrigado Jesus. Obrigado Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir mais. Obrigado Senhor. Havia um homem que estava correndo aí. Procura saber o que estava acontecendo com ele, como é que ele está agora. E tem alguém que diz: eu quero falar do que Deus fez na minha vida. Se você é essa pessoa, vai passar para aquele lado lá. Tem ali pastores que vão ouvir o que aconteceu na sua vida. Ou levanta o braço, alguém vai ter contigo
para você falar o que aconteceu. Vamos. Também aqui mais uma irmã que veio com dor de útero. Depois da oração, ela diz que a dor desapareceu e ela está curada em nome de Jesus. Há um testemunho muito forte. Este irmão é o irmão que fugiu, correu para aquela direção. Ele fala, ele tem problema de epilepsia. E nós cremos esta noite que no meio da oração o espírito da epilepsia foi jogado fora pelo poder de Jesus. Aleluia! Deus te abençoa, Deus te ajuda, no nome de Jesus. Mas também aqui a nossa irmã, ela diz que sentia dor na parte da coluna e ela não conseguia inclinar, mas agora a dor já desapareceu.